18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 1 minuto, dando sequência na programação da Mix com o programa 18 horas. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite pra você, Karime Leão. Boa noite, Nathalie Moraes. Tirando foto pro Instagram, gente. Aí, galera. Galera, muito boa noite pra você. Hoje é uma noite especial, né, Karime? Estamos todos aqui a caráter de Brasil, né, gente? Com certeza, galera. E você pode participar, né? Mandando aquele palpite pra gente aqui no nosso programa 18 horas, aquela foto, um vídeo. Manda pra gente aqui, galera. Manda pro nosso WhatsApp, que é o 99488-7592. E vale também a sua participação, o seu palpite pra você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e segue a gente lá nas redes sociais. No @ 18 horas News. Atrás de gol, gente, é hoje essa mais música um é muito jogo. boa, né, Essa gente? música maravilhosa é Mix na Copa. Daqui a pouquinho tem transmissão ao vivo da Rádio Mix do Jogo do Brasil contra o Haiti, que acontece daqui a pouco às 8h30 da noite, horário de Manaus. E antes, é claro, tem aquele podcast, aquela mesa redonda aí de quem realmente entende de futebol. E é claro, tudo na programação da Mix para você que acompanha a melhor do Brasil em 100,7. E agora, qual será o seu palpite? Você já tá pronto? Já enfeitou sua casa? Tá animado, né, Kenneth? Qual o seu palpite pra hoje? Estou bastante otimista, Karime Leão. Lá. Eu quero que seja 3-1. 3-1 pra mim é um placar interessante. Não é aquele, né, um placar elástico como a gente já viu ali acontecendo entre a Alemanha, né? A Alemanha dando um chocolate no adversário. Mas pra mim, Karime, 3-1 acho que já resolve. O torcedor já vai ficar tranquilo, já vai ficar animado e otimista para as próximas fases. Eu sou mais basiquinha, gente. 1-0 pra mim, eu já tô muito feliz. Porque, ou seja, eu não tô muito confiante aí nessa nossa seleção. Será que dessa vez o Endrick joga? Será que o Rafinha finalmente fica no campo? Acho que não, hein? Pois é, tô achando que não coletiva de imprensa com o Ancelotti. O Ancelotti falou cada coisa. Eu acho que o italiano tá bugado, Karime. Eu tô achando que ele não tá entendendo. Acho que ele não tá assistindo ao mesmo jogo que a gente tá vendo. Ele tá pensando na Copa que vem. Será gente, que ele acha que já tem um contrato fechado com a gente até a Copa que vem? Ó, tomara que não. Tomara que ele escute um pouco, né, os brasileiros que são técnicos natos. Com né? certeza. Vamos agora saber por onde anda André Meirelles. Trânsito. André, muito boa noite pra você. Conta aí. Ó, eu sei que hoje o dia inteiro o trânsito foi complicado, principalmente a partir do meio-dia, as pessoas se locomovendo, querendo aí dar os últimos ajustes pra assistir ao jogo que começa daqui a pouco às 8h30 da noite. E fala pra gente, onde é que você tá? Conta pra gente como é que está o trânsito a essa hora em Manaus, 6 horas e 4 minutos. Muito boa noite, Karime, Kennedson, a você ouvinte que acompanha a gente aqui na 100.7. Vamos falar aqui por parte, né, que hoje a gente teve todo, né, aquele projeto para que a gente pudesse aí chegar até a rua da Copa ali no bairro Alvorada, coisa que a gente não conseguiu, claro, por conta do trânsito. A gente vai dar logo aqui como é que tá a situação do trânsito pela capital amazonense, completamente congestionado. Por onde a gente tentava e cortava aqui as rotas de fuga, a gente não conseguiu realmente acessar uma das ruas mais, né, desejadas para assistir a Copa do Mundo hoje, que é a seleção brasileira hoje, que é a Rua 3 do bairro Alvorada. Mas claro, a gente conseguiu com muita dificuldade, com trânsito intenso, tanto pela Avenida Constantino Neri, que nesse momento está intrafegável, a Avenida Constantino Neri, no sentido volta para casa, sentido bairro. Tentamos a Avenida Djalma Batista, piorou. A situação por lá tá complicada, o trânsito não tá lento não, o trânsito tá realmente parado, ninguém consegue trafegar. Então a gente volta, tenta vir pela Avenida Brasil e finalmente a gente consegue chegar aqui nessa rua da Semusp, aqui no bairro Compensa, onde por aqui, claro, já tá uma grande movimentação dos torcedores que já estão por aqui se preparando, embora hoje, né, daqui a pouquinho,
a seleção brasileira joga contra o Haiti a partir das 8h30 da noite. Ainda assim, os torcedores já estão por aqui, tá um movimento bacana por aqui. A gente vale lembrar mais uma vez, só reforçando, que depois do empate de 1-1 contra Marrocos na estreia, o Brasil chega aí para esse jogo com a obrigação de vencer e encaminhar a classificação. E olha só o que os números apontam. Modelos matemáticos dão 87,7% de chance de vitória para a seleção ganhar hoje, hein? Ou seja, a expectativa é de goleada. E tem mais. O técnico aí, né, o Carlo Ancelotti, deve promover mudanças em relação ao primeiro jogo, isso buscando um sistema ofensivo mais eficiente. Então, com a ausência de Neymar, isso por lesão, quem assume o protagonismo é o Vinícius Júnior, fica ali responsável por liderar a criação e as finalizações da equipe. E a torcida já tem um pedido especial, hein? A entrada de Endrick entre os titulares, né? O jovem atacante de 18 anos ficou no banco ali na estreia e agora os torcedores querem ver ele em campo desde o início. Então, sobre todas essas situações, sobre essas chances de o Brasil ganhar hoje de mais de 80%, também ter goleada, é por isso que eu conversei com algumas pessoas que deram palpite. A gente vai ouvir agora a Stephanie Barbosa, que ela é torcedora, ela deu o palpite dela para o jogo de hoje. Vamos acompanhar. Olá, boa tarde, ouvintes da rádio. Eu acredito que o Brasil vai ganhar de 2-1 hoje. Não acho que vai ser goleada. 18 horas. Tá aí, a gente também quer saber, né, se a pessoa, ela fosse, se o torcedor, na verdade, não fosse torcedor nesse momento, mas se fosse o técnico da seleção brasileira, se fosse o Carlo Ancelotti, o que ele faria? Quais são as mudanças? Quem colocaria? Quem tiraria? E quem falou isso pra gente foi a Lívia Silva. Vamos ouvir. Eu queria que o pai do bebê estivesse na Copa, né? Que aí ia ser mais entretenimento. Mas como o pai do bebê não tá na Copa, pra mim hoje é 2-1 e o Endrick tem que entrar hoje. 18 horas. Olha só, como a gente falou, né? O Endrick aí tá na mira dos torcedores. Vamos a mais um palpite, dessa vez com Cauã Souza. Meu palpite para o jogo da seleção brasileira é de 3-1 gols. 3 para o Brasil e 1 para o Haiti. 18 horas. É isso aí, agora a gente também tem a fala de mais um torcedor que o que ele acredita da seleção brasileira de hoje, porque a seleção jogou também com muita dificuldade. A gente acompanhou aí a primeira partida, que foi com muito esforço para ter aquele empate de 1-1, que já começou perdendo. E a expectativa desse jogo, dessa movimentação, a gente vai saber com mais um torcedor, que é o Vitor Abreu. Cara, acredito que a seleção brasileira vai sair muito, muito, muito bem. Acredito que vai ser goleada, tenho certeza. 18 horas. Então tá aí, Karime, Kendrickson, essa aí é a opinião dos torcedores. Acredito que daqui a pouco a gente vai ter mais aí torcedor para falar aqui na Mix, mas só falando mais uma vez, relembrando, voltando aqui para atualizar a situação do trânsito aqui pela capital amazonense. Manaus hoje está com o trânsito completamente congestionado, principalmente nas principais vias aqui da capital amazonense. Como eu falei, nesse momento, é agora, isso não foi mais cedo, está acontecendo agora. A Avenida Djalma Batista volta para casa completamente parada. A Avenida Constantino Neri piorou porque muita gente está tentando pegar ela para já acessar ali a Rua 3, né, do bairro Alvorada, a zona centro-oeste aqui da capital amazonense, para assistir o jogo lá. E a Avenida Brasil também está com trânsito intenso. Dessas 3 avenidas, a que está menos pior, digamos assim, para trafegar agora é a Avenida Brasil, nesse sentido bairro, nesse sentido volta para casa. Mas o conselho que eu dou nesse momento, a gente está aqui no trânsito da capital amazonense, é que se você tem seu veículo, deixe em casa, deixe no trabalho. E aí, o que você pode fazer? Ou ir de ônibus ou de motorista de aplicativo, para evitar com que o trânsito, né, fique mais congestionado ainda. A gente segue acompanhando toda a movimentação de qualquer ocorrência e movimentação aqui pela capital amazonense. Daqui a pouco, Karime, Kendrickson, eu trago mais informações. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix.
E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Alerta de violência contra a mulher no Amazonas. Eu, Nathalie Moraes, conto os detalhes sobre o aumento de 200% no número de feminicídios no estado no período entre abril e maio de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. Uma condenação de mais de 178 anos de prisão marcou o desfecho de um dos casos mais graves de abusos sexuais investigado nos últimos anos no Amazonas. Eu, André Meirelles, trago os detalhes da condenação do professor de jiu-jitsu Alcenor Alves Soeiro. Hoje tem Jogo do Brasil. Será que posso ser liberado para assistir ao jogo da seleção? Eu, Vanessa Lima, explico essa dúvida de muitos trabalhadores brasileiros. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7. Estamos juntos no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 19 de junho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Eu vou começar o 18 horas com um apelo. Parem de nos matar. É exatamente isso. Parem de nos matar. Parem de matar as mulheres. O que é que está acontecendo no estado do Amazonas, gente? Estão assassinando cada vez mais as mulheres e os números são graves. O estado registrou um aumento de 200% de feminicídios entre abril e maio desse ano, isso em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são oficiais do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Os números vão na contramão do país, enquanto que em todo o Brasil esse levantamento apontou redução no número de feminicídios. Aqui no Amazonas esse número triplicou e o cenário fica ainda mais preocupante quando se analisa o acumulado do ano. Só em 2026 o Amazonas já soma casos de feminicídio, pelo menos 9 casos. O registro ele não está apenas na capital, há ocorrências também em municípios do interior do estado, como Carauari, Coari, Manaquiri, o que indica a interiorização da violência e a dificuldade de acesso a medidas efetivas de proteção. A situação expõe uma pergunta central: as medidas atuais estão sendo suficientes para poder evitar novos casos ou o sistema ainda falha na prevenção? É o que parece, não é, Kenneth? Essas questões não estão exatamente resolvidas. Segundo especialistas, esse tipo de dado não é apenas estatística. Reflete uma crise na prevenção, no enfrentamento à violência doméstica e na efetividade das medidas protetivas. E seguimos perguntando onde é que estão as políticas de proteção e o acompanhamento das vítimas em situação de risco. A repórter Nathalie Moraes está com esse levantamento, está com esses dados e traz mais detalhes a respeito do assunto pra gente agora. Nathalie, boa noite. Então, o que as autoridades apontam como resposta imediata para esses números, Nathalie? Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, Kenneth e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime, realmente esse é um número que chama a atenção. Mas muita gente pode estar falando, poxa, vocês estão falando de 3 casos, né, no intervalo registrado em um mês, um aumento de 200%. É muita coisa, sim, né? A gente está falando de casos que poderiam ser evitados. Isso porque aqui no Amazonas, por exemplo, aqui na nossa capital e em todo o nosso estado, as delegacias, elas continuam fechando às 5 da tarde, Karime. E muitas vezes, quando uma mulher, ela é agredida, ela é vítima de violência, ela precisa procurar aí uma delegacia que esteja com a porta aberta. Uma mulher, por exemplo, que mora no bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus. Por lá tem o 3º Distrito Integrado de Polícia, lá tem o 3º DIP. Mas essa é uma delegacia que, se uma mulher ali daquela redondeza for até lá agora, ela não vai conseguir registrar o boletim de ocorrência. Ela vai precisar se dirigir até a delegacia de plantão, a delegacia da mulher. No caso, a delegacia mais próxima dessa região é da zona Centro-Sul, localizada ali naquela rotatória
né, do Eldorado. Então, são números realmente que muitas vezes são subnotificados, são números que continuam chamando a atenção e a gente realmente precisa de políticas públicas mais eficazes. A gente teve um aumento de 200% no comparado com o mesmo período do ano passado. E esses dados não sou eu que estou dizendo, nem a Karime. Esses dados foram divulgados hoje pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Ele reúne ali registros de todos os estados, inclusive do Distrito Federal, da Polícia Federal e também da Polícia Rodoviária Federal. E esse levantamento, né, mostrou aí esse aumento no número de casos num comparado com o mesmo período do ano passado aqui no Amazonas. As vítimas, essas mulheres, né, que morreram, vítimas de violência, foram registrados esses casos em Manaus, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira. Somando todos os registros de 2026, o Amazonas já contabiliza 9 feminicídios, né, até o mês de maio. Isso, o registro oficial, é claro que a gente sabe que esse número, como você disse, com certeza está subnotificado. Exato, Karime, né? E esses casos, né? O Amazonas contabiliza 9 homicídios e além da nossa capital, tiveram mulheres que foram assassinadas dentro, muitas das vezes, na maioria das vezes, por pessoas próximas, dentro de suas casas em Carauari, Coari e Manaquiri. Mas, Karime, a gente realmente, muitas vezes, por mais que seja difícil a gente tentar entender o que leva, né, a um aumento como esse. O que está acontecendo? A gente fala tanto de medidas protetivas contra nós mulheres, a gente sabe que existem milhares de medidas protetivas, mas muitas vezes nem todas as mulheres conseguem ter acesso e quem tem acesso nem sempre tem todo o amparo necessário. Para a gente entender melhor sobre essa situação, eu conversei com a delegada da Polícia Civil do Amazonas, Débora Mafra. Vamos conferir. Esses dados são alarmantes para o estado do Amazonas, principalmente que o ano passado nós fechamos 2025 sendo o estado que menos teve feminicídio. Isso carece realmente de um estudo mais aprofundado para saber o que está acontecendo. Mas de antemão, nós sabemos que o feminicídio, muitas vezes ele acontece por falta de denúncia. Isso no geral, que a maioria das vítimas do feminicídio nunca denunciaram seus agressores. Então, se fazendo um estudo em cima dessas vítimas do Amazonas, dá para perceber que muitas delas, infelizmente, nunca denunciaram os seus agressores. Outras, por sua vez, também chegam a denunciar, mas acabam acreditando no pedido de perdão do agressor e acabam retornando. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala da delegada Débora Mafra, falando que muitas das vezes mulheres acabam acreditando naquela palavra, acabam perdoando, muitas vezes por condições financeiras ou realmente por dependência afetiva, por dependência emocional. E também financeira, dependência emocional e financeira. São dois fatores que mais contribuem, né? Mas assim, o que mais chama a atenção é que o nosso estado, o Amazonas, está indo aí na contramão do restante do Brasil. Em todo o Brasil, o número de feminicídios entre os meses de abril e maio caiu cerca de 11,45% agora em 2026. Mas aqui no Amazonas a gente teve esse aumento aí em mais de 200%, né? Então assim, o Brasil saiu de 262 vítimas de feminicídios em 2025 para 232 em 2026. A gente teve uma redução ainda que pequena, mas já existe, né, essa redução. E a gente realmente torce para que essa redução também possa acontecer no nosso estado. Além das políticas públicas que já existem, vamos ampliar ainda mais a segurança para as mulheres. Vamos abrir as nossas delegacias, né? A gente precisa, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Gente, a delegacia que funciona em horário comercial, isso não é uma realidade para o estado das proporções do Amazonas. Você fechar a delegacia fim de semana, feriado e abre das 8 às 5 da tarde, isso simplesmente não funciona. Só se
se você quiser diminuir oficialmente os números, porque ninguém consegue fazer um boletim de ocorrência. Daí o que acontece? Os números oficiais e registrados de furtos, roubos, assaltos, assassinatos, feminicídios vão cair, claro que vão cair. Só que, imagina, mesmo assim o estado do Amazonas está na contramão do país e ao invés de diminuir, a gente aumentou em mais de 200% o número de feminicídios, ou seja, tem tudo errado nesse sistema, está tudo completamente errado no sistema. Agora também, o que acontece? A maioria dos homens que são aí suspeitos, investigados, esses agressores, a gente sabe que eles chegam a ser presos, são ouvidos e são liberados logo depois. Há uma falha em todo o sistema, né? No máximo, não ficam presos, mesmo sendo confessos, mesmo, a gente já ouviu, já noticiou vários casos aqui, já ouviu vários casos, mesmo cometendo agressões absurdas, esse homem, na maioria das vezes, ele só chega, fala alguma coisa e é liberado. Infelizmente, né, Karime, às vezes a polícia faz o papel dela. Exato. E o judiciário, né, acaba não cumprindo. Nesse mês de maio, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vem aumentando ali as ações de combate à violência contra a mulher. Foi deflagrada, inclusive, né, nesse mês de junho foi deflagrada aí essa Operação Mulher Segura, que é coordenada, inclusive, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Justamente para isso, para tentar prevenir e diminuir o número de casos de feminicídios. A gente está num mês festivo em todo o Brasil, né? Independentemente da região onde você mora, né? A gente está em ano de Copa, é São João aqui na nossa região. A gente ainda tem, né, mais as festividades de Parintins, dos Bois Garantido e Caprichoso, onde as pessoas acabam consumindo mais bebida alcoólica e a gente sabe que, infelizmente, Karime, quando existe esse consumo, muitas vezes as agressões, tudo isso acaba aumentando. E se você é vítima de violência, tá ouvindo a gente agora, não sabe como denunciar, a delegada Débora Mafra explicou um pouquinho mais como é que, se você conhece alguém que está sendo vítima de agressão, você pode fazer a sua parte. Vamos ouvir o que disse a delegada. Vamos tomar cuidado, mulheres, e não deixar de denunciar. Denuncie na primeira delegacia, denuncie na delegacia da mulher. Pode denunciar também por meio de 180. Qualquer pessoa também que souber de uma mulher que está sofrendo violência e sabe que ela não tem coragem de denunciar, denuncie por meio de 180. A denúncia equivale à vida. Ainda mais agora que nós temos políticas públicas, que o governo federal sancionou uma lei onde tem como medida protetiva a utilização da tornozeleira eletrônica pelo agressor, onde a mulher vai receber no telefone celular dela a geolocalização real de onde está esse agressor. E isso vai nos ajudar muito. Então, estamos aqui realmente para dar esse alerta. Não acredite no agressor e não deixe de denunciar e pedir as medidas protetivas de urgência. É a única coisa que temos como armas que pode realmente mudar esse cenário de feminicídio. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, né? É isso, como disse a delegada Débora Mafra. Esse tipo de situação, o feminicídio, o agressor, né? Ele não tem dia, não tem hora para acontecer, né? É um crime que realmente muitas das vezes acontece por pessoas que são ali do seu convívio familiar, pessoas que você confia. Então, em qualquer caso, realmente que você desconfie que você possa ser vítima de uma agressão, denuncie, procure realmente a delegacia mais próxima. Gente, o número é 180. Fácil de gravar, fácil de ligar. Você pode denunciar qualquer violência contra a mulher pelo número 180. Não é preciso se identificar. Tá com dúvida, não sabe se está sendo vítima de violência, Disque 180. Agora em Manaus, 6 horas e 24 minutos.
Você está ouvindo 18 horas. Professor de jiu-jitsu Alcenor Alves Soeiro foi condenado a mais de 178 anos de prisão por abusos sexuais contra alunos aqui do estado do Amazonas. A condenação marcou o desfecho de um dos casos mais graves investigados nos últimos anos aqui no estado. A justiça considerou que o professor Alcenor Alves Soeiro cometeu crimes contra adolescentes que estavam sob sua orientação esportiva. As investigações apontam que os abusos ocorreram ao longo de cerca de 15 anos e atingiram pelo menos 12 adolescentes. A polícia reforça que denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais e que o silêncio das vítimas pode ser rompido com segurança e sigilo. O repórter André Meirelles traz mais detalhes pra gente. Muito boa noite a todos, é isso, professor de jiu-jitsu. A gente está falando do Alcenor Alves Soeiro. Ele foi condenado, como vocês já falaram, a 178 anos e 5 meses de reclusão por abusar sexualmente de alunos no Amazonas. Essa sentença também inclui 3 anos de detenção e pagamento de multa. É uma decisão que foi publicada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas nessa quinta-feira. Segundo a investigação, os crimes foram praticados entre 2011 e 2018 contra adolescentes que treinavam sob orientação do professor. As apurações começaram depois que 3 alunos procuraram a Polícia Civil para fazer a denúncia dos abusos. A partir daí, outras vítimas passaram a relatar episódios semelhantes às autoridades e o número chegou a pelo menos 12 adolescentes atingidos ao longo de cerca de 15 anos. Alcenor se aproveitava da posição de professor e do cargo de diretor do alto rendimento de uma tradicional escola particular de Manaus para se aproximar dos atletas. Segundo a Polícia Civil, ele seguia um padrão para cometer os crimes e evitar denúncias, como o uso de medicamentos para induzir o sono durante viagens e na própria casa, que também funcionava como alojamento para os atletas. E para conquistar a confiança dos jovens e até da família, ele custeava passagens aéreas, inscrições em campeonatos e oferecia presentes como equipamentos esportivos e videogames. A juíza Diná Câmara Fernandes considerou a gravidade dos casos e determinou o cumprimento da pena em regime inicial fechado. A magistrada também negou ao réu o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão preventiva. Além da pena de prisão, Alcenor foi condenado a pagar indenização às vítimas. Uma delas deve receber R$5 mil, enquanto as demais vão ter direito a R$50 mil cada, com correção monetária e juros. O professor está preso desde 2024, quando a justiça considerou que havia risco de intimidação de testemunhas e indícios de que ele planejava deixar o país. E presta atenção, essa condenação só foi possível graças a denúncias das vítimas. E a gente reforça aqui que denúncias de abusos podem ser feitas pelo 180, que é o canal de atendimento à mulher, pelo 181, no Disque Denúncia, ou pelo 190 da Polícia Militar, se houver flagrante. Nunca deixe de denunciar. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E hoje tem Jogo do Brasil, né, meu povo? Aê. Daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, horário daqui de Manaus, mas existe uma dúvida muito recorrente que com certeza já circulou aí pelo seu grupo de WhatsApp, já começou a rolar. Com certeza. Com certeza pelos barzinhos. Olha só, Karime, existe aquela dúvida muito grande se vai ter ali, Karime, o Endrick no jogo. Essa eu quero saber, é a pergunta de milhões, mas tem uma outra dúvida. Tem uma outra dúvida, porque tem muita gente que está trabalhando, né? Exato. Tem muita gente que está trabalhando e não sabe dizer, na hora do expediente, será que eu vou ter direito a assistir o jogo? E a resposta é que a legislação trabalhista, ela não obriga as empresas a liberarem ninguém, ali, os funcionários nesse horário, já que as partidas não são consideradas feriado, né, Karine? Exatamente. Em muitos casos, essa questão depende de acordos internos, né? Ou da decisão de cada empregador. Para esclarecer o que pode, o que não pode ser feito aí pelos trabalhadores durante os dias de jogos da seleção brasileira, Vanessa Lima traz essas explicações pra gente. Então, Vanessa, afinal, quais são os direitos dos trabalhadores nos dias de jogos do Brasil, além de torcer muito e sofrer, né? E como é que as empresas e funcionários podem se organizar para conciliar essa questão? Boa
Boa noite a todos. A Copa começou e, além da expectativa pelos jogos, aparece aquela dúvida que sempre mexe com as empresas e os trabalhadores. Afinal, vai ter folga nos dias de jogo da seleção? Então, nos dias de jogo, não existe direito de folga garantido por lei. O que acontece é que a liberação do expediente depende da decisão da empresa, de acordos coletivos ou convenções sindicais. E no caso do serviço público, de atos administrativos que definem horários especiais. A advogada Mara Nogueira alerta sobre as penalidades que o trabalhador pode sofrer se faltar sem justificativa. Se o trabalhador faltar para assistir aos jogos sem justificativa ou sem autorização da empresa, ele pode sim sofrer penalidades previstas aí no direito do trabalho. E aí eu vou citar algumas para vocês: desconto do dia não trabalhado, perda do descanso semanal remunerado, advertência, suspensão em situações bem reincidentes ou de indisciplina até uma justa causa. Na prática, funciona mais ou menos assim. Quando os jogos caem em horários de trabalho, muitas empresas ajustam a rotina. Algumas liberam os funcionários mais cedo, outras montam espaços para assistir juntos dentro do próprio ambiente de trabalho, e há também quem prefira compensar as horas em outro dia. Já os trabalhadores podem conversar diretamente com seus gestores ou sindicatos para tentar acordos que permitam conciliar o expediente com a torcida. Nos setores que não podem parar, como saúde, transporte público e comércio, o caminho costuma ser organizar escalas diferentes. Assim, parte da equipe consegue acompanhar o jogo sem deixar o serviço descoberto. É uma forma de manter tudo funcionando e, ao mesmo tempo, permitir que as pessoas participem da torcida. Pois bem, a primeira fase traz um certo alívio. Os 3 jogos do Brasil acontecem à noite, fora do horário comercial da maioria das empresas. Isso significa que, pelo menos nesse início, não deve haver grandes mudanças na rotina de quem trabalha em horário tradicional. Mas se o Brasil avançar, essa conversa toda volta com força. E aí vai ser preciso diálogo e bom senso para equilibrar expediente e paixão nacional. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E o hino nacional brasileiro foi eleito pelo jornal The New York Times como o hino mais bonito da Copa, né, gente? E o jornal americano fez ali um ranking com os hinos das 48 seleções e elegeu o nosso como o mais bonito. O ranking levou ali em conta a emoção, o entusiasmo e a duração do hino. Ai, não é pra menos, né, gente? A letra é um poema. O hino brasileiro se destacou justamente por exaltar uma pátria amada. O jornal americano argumentou que a canção tem um caráter único, não exaltando guerras ou batalhas, mas sim como o Brasil é uma nação amada, bela, forte e um impávido colosso, que significa gigante, destemido, corajoso e inabalável. A introdução foi eleita a melhor parte, a parte instrumental de 28 segundos antes do verso Ouvira do Ipiranga, foi descrita como ponto alto e glorioso. A melodia do nosso hino é de Francisco Manuel da Silva e a letra de Joaquim Osório Duque Estrada. Osório Duque Estrada, ele mesmo, Kenneth. E como critério para a classificação, o jornal do New York Times, ele avaliou a paixão e como isso levava os jogadores e torcedores a soltarem a voz. O hino da França ficou em segundo lugar. Portugal, Colômbia e Escócia fecharam o top 5. 18 horas. E seguindo aqui falando de Copa do Mundo, gente, o setor de bares e restaurantes do Brasil está otimista com a expectativa de faturar um montante ali recorde, Karime, de mais de 2 bilhões de reais. É muito dinheiro, tá? Ou seja, isso significa, Kenneth, um aumento de 15,7% em comparação com a última Copa em 2022. Os dados são da Federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E o repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes a respeito desses números. Então, André, com os jogos da seleção brasileira de noite, sem dúvida, isso favorece o setor, não é mesmo? E daqui a pouco tem jogo da seleção brasileira e o comércio já está aquecido. Muito boa noite para vocês. É isso. A Copa do Mundo, realizada no México, nos Estados Unidos e no Canadá, está movimentando muito mais do que a bola.
o setor de bares e restaurantes do Brasil deve faturar um recorde de mais de 2 bilhões e 42 milhões de reais durante o Mundial desse ano. E no comércio geral, mais de 4 bilhões de reais, segundo o economista-chefe da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, o Fábio Bentes. A expectativa é de que o Mundial gere uma movimentação financeira de mais de 4 bilhões de reais, o que ajuda a cada 4 anos o comércio, numa época em que as vendas não costumam ser tão fortes, e para esse ano a gente espera que esse aumento chegue a 6,5% em relação à Copa de 2022. O que a gente observa esse ano na Copa de 2026, diferentemente das outras Copas, é que é o segmento de alimentos que deve proporcionar ao comércio a maior fatia dessa movimentação de vendas esperada para 2026. E até o fim do Mundial, a expectativa deve chegar a 15,7% superior ao registrado na Copa de 2022. Um dos fatores que contribui para esse crescimento é o horário dos Jogos do Brasil na primeira fase. As partidas agora acontecem no dia 19 e 24 de junho, o que favorece com que os torcedores assistam aos jogos fora de casa. Nas edições anteriores, os jogos aconteciam pela manhã ou à tarde, o que reduzia o movimento nos estabelecimentos, como explica o diretor de expansão da Abrazel, Pedro Facchini. Tem muito jogo no fim do dia e de noite, fim da tarde e de noite, então é o horário que as pessoas saem do trabalho e tudo mais e vão buscar algum lugar para se reunir para assistir os jogos. Uma Copa, por exemplo, quando a gente teve na Coreia e Japão, que tinham jogos 8, 9, 10 da manhã, não é um horário normal, propício para as pessoas se encontrarem e beberem. Esse horário dos jogos já é a tendência das pessoas trabalharem no começo do dia, depois saírem e se encontrarem justamente para confraternizar e consumir nos estabelecimentos. A melhora no emprego e na renda da população também contribui para o resultado positivo. O crescimento mesmo está sendo nos bares e restaurantes, já que, segundo Fábio Bentes, que é o economista-chefe da CNC, os juros dificultam a compra de televisores, que nesse ano caiu 15% em relação à última Copa. Essa expectativa coincide com o momento no qual a taxa de juros ao consumidor se encontra no maior patamar, no maior nível desde 2017. Isso dificulta as vendas do varejo. O que a gente percebe é um aumento na procura por televisores, por exemplo, nessa época do ano, mas se a gente comparar com a última Copa, essa procura atualmente está cerca de 15% menor. Está menor não é por conta do desinteresse do brasileiro no evento, mas sim por conta do nível de endividamento muito elevado, taxas de juros mais elevadas, mesmo diante do mercado de trabalho aquecido. Para a economista Lenice Benevides, o movimento pode contribuir até para o aumento de empregos, mesmo que temporários. Agora, é claro que isso vai impulsionar o emprego temporário, né? Claro, né? Se você vai ter mais gente indo para o teu estabelecimento, tu vai ter que contratar mais garçom, mais cozinheiro, pizzaolo, sei lá, cozinheiro, né? Pessoas que limpam, pessoas que fornecem o material, né? Acaba impulsionando o setor da alimentação também, né? Acaba chegando no setor da alimentação, acaba chegando no setor de bebidas, né? Alimentação e bebidas vão ser os grandes setores que vão ter impulso a partir do setor de bares e restaurantes. A Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo lembra que há um impacto sazonal no setor em períodos da realização da Copa do Mundo. O volume de receita dos estabelecimentos cresce em média 5,4% a mais no bimestre junho e julho em relação a períodos equivalentes sem torneio. Há tanto aumento no movimento quanto elevação do ticket médio gasto pelos consumidores. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje, vamos conversar com o ex-prefeito de Manaus e pré-candidato a deputado federal, Arthur Virgílio Neto. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Obrigado, Karine, obrigado a todos os ouvintes, obrigado, meu querido amigo.
Quem? O Ken. Muito obrigado a vocês por tudo. E nós estamos aqui falando de Brasil, né? Pois é, antes a gente estava falando aqui da seleção brasileira. Gente, não tem como, é a pauta do dia em todas as mesas. Quando você para conversar com os amigos, a gente fala de seleção brasileira, o que está faltando e por que não coloca o Endrick, né? Sim, pois é, nós discutimos o Endrick, né? Então acho que os patrocinadores não queriam o Endrick. Então eu diria, patrocinador, se eu fosse presidente da CBF, eu diria, patrocinador, pegue seu rumo e esqueça da gente. Não precisa patrocinar mais não. Olha, eu vou colocar um homem que faz gol, né? Que resolve, né? Resolve. Eu não me lembro de um jogo. Todas as vezes que ele entrou, ele fez gol e conseguiu tirar o Brasil dos apuros. E até fora do Brasil. Sim. Eu não me lembro de um jogo dele, eu não vi todos, mas não me lembro que ele não tenha marcado. Mas ele é um artilheiro nato, né? Eles deixaram o Endrick no banco lá no Real Madrid, e aí, pela graça divina, o Lyon foi lá e chamou, não, Endrick, vem jogar aqui com a gente. E aí, cara, pronto. Ele destruiu no live. Quem estava de olho nele era o rival do Real Madrid, exatamente o Barcelona, né? Sim, sim. Se tivesse ido pro Barça, eu acho que teria mais espaço. Teria espaço. Então, tá faltando pulso, né? É igual política, não é, Arthur? Precisa de alguém de pulso. Imagina, que realmente decida. Aceitar que o patrocinador que ganha com patrocínio, ele ganha, né? O Brasil está todo mobilizado hoje. Então o patrocinador perde? Não, o patrocinador ganha. Agora, querer escalar o time aí é demais, né? Aí é demais. É um perfil que a gente precisa ter para político, mas antes disso, fala pra gente seu palpite pro resultado do jogo. Eu acho que o Brasil hoje, se Deus quiser, faz 3-1. Olha, o mesmo palpite do Kennedson. Eu tô no minguado 1-0, eu já fico feliz. Olha como eu não estou acreditando nessa seleção. É um time jovem, corre muito o Haiti, mas eu não acho que eles tenham um cabedal assim para vencer do Brasil. Até o Haiti tá torcendo por nós, né? Até o Haiti tá torcendo por nós, né? Agora, vamos voltar, porque realmente é preciso ter pulso. Então, é igual política, não é? É igual política. Você precisa governo. ter... Pronto. É preciso ter pulso para governar. Ter pulso, tem que ser sério, tem que falar com seriedade. Eu não confundo pulso com perseguição, de jeito algum. Eu, por exemplo, não tolero ver ninguém perseguido. Seja por quem for um amigo meu, ele está perseguindo uma pessoa, eu fico contra o meu amigo naquele momento. Eu digo, olha, você não está certo. Eu não sou de perseguir, eu sou até de deixar de falar, se for o caso, mas perseguir não. Perseguir é baixeza de alma, é baixeza de coração, né? Sim, e também de você manter uma decisão que pode, de repente, desagradar muitas pessoas, mas que o senhor acredita que seja a decisão correta, assim como o senhor já deve ter feito em várias, né, nas suas administrações como prefeito, como senador. Inteiro, né? O importante é você ser justo e ser trabalhador e ser honesto. Isso é fundamental. Dinheiro público não foi feito para entrar no bolso de ninguém, foi feito para entrar no bolso do povo. E foi feito para sustentar os serviços fundamentais de infraestrutura, os serviços de educação, os serviços de saúde, é para isso, né? Então eu tenho meu verdadeiro horror de quem mete a mão em dinheiro do povo, né? Seja amazonense, seja gaúcho, seja o que for, porque dinheiro público é para o povo, o nome está dizendo, né? Não é para ninguém se apossar disso, fazer fortuna a peso disso. Isso não me dá uma vontade de... Agora, o senhor falou de saúde, segurança, né, de bens para o povo. O senhor chegou agora de uma viagem ao Rio Purus. Sim, Rio Juruá. Juruá, perdão. Então, o que o senhor encontrou por lá? Qual é a análise que o senhor faz? Olha, encontrei um bom trabalho do Omar Aziz, do Eduardo Braga, um bom trabalho deles com essas emendas que têm suprido muita necessidade, mexido com o viário, mexido com escolas, mexido com tudo isso, mas falta muita coisa ainda, né? Falta muita coisa mesmo. E eu estava vendo aqui sempre tem essa coisa de vocês aqui, eu estava olhando ali, é uma coisa incrível, a revolução da educação é necessária em Manaus, no interior, é necessária no Brasil inteiro, porque veja só, analfabetismo, isso no Brasil inteiro, fica abaixo de 5%. Algumas pessoas devem dizer, puxa, que bom, como baixou em 2025. Mas ainda não sabem ler e escrever, segundo o IBGE, 8,4 milhões, 8 milhões e 400 mil pessoas não sabem escrever. Então, a educação que foi passada não era suficiente para ensinar a ler e escrever de maneira convincente, né? E uma coisa assim, eu fico muito, muito impressionado com tudo isso, né? Eu sabe que o meu esporte sempre foi jiu-jitsu, você sabia, né? Sim. Eu me dediquei e me dedico a ele de coração, não luto mais, mas me dedico. Agora eu fico vendo ali, que coisa absurda, o professor de jiu-jitsu já tem mais 2 casos
Um deles era um conhecido meu, muito antigo, que estava foragido, e mais 2 outros que apareceram, quer dizer, 3 pessoas, professores de uma arte marcial bonita como o jiu-jitsu, dando essa coisa praticando o chamado estupro vulnerável, que é até 14 anos para baixo, né? Praticando o abuso sexual, né? O assédio, a tentativa de abuso, e muitas vezes conseguindo o abuso, enfim, né? Eu tenho um amigo meu, o João Garcia, que ele tem um filho, o Salomão. Salomão é um bom lutadorzinho, tá com 54 quilinhos, tá assim, um adolescente bem fortinho mesmo. E o João, esse menino, a namoradinha dele, estava sendo assediada. Ele subiu para tomar uma água e viu lá, ele com toda a garotice dele, ele encarou. Disse, olha, vamos para casa. Ele não foi para a luta com uma pessoa que era adulta, que ele sabia que era professor dele, mas saiu. Que é um absurdo, eu considero isso um absurdo. Me dá até um nojo. A gente abriu o programa falando do aumento no número de feminicídios no estado do Amazonas, que vai na contramão do país. O restante do país, o Amazonas foi o único que aumentou com esse número. Então a gente está falando de violência contra a mulher, de assédio contra a mulher também. E o senhor, como o senhor pensa que políticas públicas poderiam mudar esse quadro de feminicídio, esse quadro de assédio sexual também? Olha, o feminicídio é uma barbaridade mesmo. Quer dizer, matar uma pessoa é uma barbaridade, né? Agora, o desrespeito à mulher é uma coisa que me machuca profundamente. Porque eu me lembro de minha mãe, me lembro de minha irmã, me lembro de minha esposa, me lembro de minhas filhas. E eu fico imaginando isso, eu não sei nem o que eu faria num caso desses. Talvez eu perdesse a cabeça literalmente perdesse a cabeça. Mas eu fico vendo assim, acho que é preciso nós fazermos uma campanha muito intensa de conscientização de que a mulher não é embaixo de você, rapaz, de você, senhor, de você, moço, não é. A mulher é igual. Então ela tem que crescer na política, tem que crescer no empresariamento, ela tem que crescer de todos os jeitos e tem que ter direitos reconhecidos. Então não adianta chover no molhado, tentar justificar um assédio sexual, tentar justificar um estupro, tentar justificar uma violência, um espancamento. Se uma pessoa está cansada do seu casamento, você separa. Agora, agredir a mulher? Por quê? Agredir a mulher como? Por que vai agredir? Então, eu inclusive recomendo às mulheres sempre uma coisa muito simples. Defesa pessoal de jiu-jitsu, muito importante isso. Não precisa nem fazer jiu-jitsu, mas a defesa pessoal bem treinada. São as 36 aulas famosas do professor Hélio Gracie, do grande mestre Hélio Gracie. E outra coisa importante, é um grande amigo que a mulher tem que ter na bolsa. Bolsa pequena, e ela tem que andar, porque está sujeito a um jeito a agarrar, querer levar para um beco, uma coisa assim. Ela está com um amiguinho dela que chama-se spray de pimenta. Ela põe a mão ali, aí vou imaginar aqui uma mulher esperta, né? E aí agarrada de repente, ela diz: poxa, seus olhos são azuis? Aí ele vai dizer: não são azuis, já está machão. Não são azuis. Meus olhos... Mas então são verdes. Não, meus olhos não são verdes, vai melhorando o gosto. Mas seus olhos são bonitos. Posso olhar? Meus olhos são castanhos. Olha, você tem os olhos bonitos. Spray de pimenta na cara do sem vergonha, né? E ele vai, se ele não for forte, ele vai cair. Se ele for forte, ele vai ficar grogue. É só um empurrão nele e correr. Não deve ir para cima dele, porque ele pode estar se recuperando se for forte e não caiu. Se ele não era tão forte assim, se ele era forte, ele não caiu. Então ele está se recuperando. E o outro também pode estar se recuperando, se estiver no chão, né? Então, pega a perna dela, puxa e vai tudo para águas abaixo. Então tem que correr e primeiro guarda as primeiras pessoas. Tem um tarado ali, uma normal ali, que é um absurdo. Desrespeito à mulher é como desrespeitar Nossa Senhora, como desrespeitar a mãe da gente. O senhor acha que de repente leis mais rígidas, penas maiores para esses agressores poderiam ajudar a resolver também? Sem dúvida. Se o agressor sabe que vai ficar preso, porque na maioria dos casos eles são soltos, mas se esse agressor sabe que vai ficar preso, então seriam iniciativas de políticas públicas para endurecer mais essas... Leis, tem a questão legislativa aí, porque ele tem que saber o risco que ele corre de ter um tempo bem longo na televisão, na prisão.
tempo bem longo. E já que eu confundi televisão com prisão, vamos retirar a televisão da sala dele. Ele fica bem gostoso lá dentro. Ficar sozinho ali e tudo mais. Com meia horinha por dia de banho de sol. Banho de sol. Meia horinha. Só meia horinha. Nada de 35 minutos para ele, não. Tem que aprender a respeitar a mulher. Agora, senhor Arthur, sobre esse tema, até o governo federal aprovou agora uma medida que é interessante, né? Do ponto de vista técnico, desses criminosos que acabam agredindo mulheres, acabam praticando o crime de feminicídio, eles usarem tornozeleira eletrônica. Só que, assim, nem sempre a tornozeleira eletrônica é monitorada, né? E tem gente que arranca a tornozeleira eletrônica e cai na marginalidade de uma vez, né? Daí... Mas o homem que é capaz de bater numa mulher, ele já é um marginal por natureza. Então ele pode se livrar da tornozeleira eletrônica também. Agora, geralmente as pessoas são covardes. Quando presos, devem se ajoelhar nos pés dos soldados e tudo mais, né? Devem pedir pelo amor de Deus, devem começar a falar fino, né? Sem dúvida alguma. Agora, vamos seguir falando também de outra situação aqui no estado do Amazonas, que está previsto, a gente ainda está numa cheia, tá? Estamos com 22 municípios em situação de emergência por causa da cheia dos rios. Mas também a gente já está com previsão de uma seca severa por causa do El Ninho. É o fenômeno El Ninho. Pronto. É preciso, o senhor que tem esse know-how de administração pública, é preciso organização, porque parece que todo ano a gente sai para apagar incêndio. A gente sabe que isso é sazonal, que todo ano o estado vai passar por isso, mas parece que a gente não trabalha com prevenção. O fenômeno El Ninho, ele é surpresa, né? Ele é surpresa não, ele é uma surpresa que a gente, no fundo, não é surpresa para ninguém mais. Ele começa a alternar calor pesado com temporais pesadíssimos, né? Então as pessoas não ficam em paz nunca, porque o calor inquieta todo mundo se for exagerado, e as tormentas aí também inquietam, né? É uma coisa terrível, mas é isso mesmo. A gente tem que, acho que os estados nacionais, de modo geral, os países, eles se prepararam um pouco, se a gente for computar, desde os mais ricos até os mais pobres, para se preparar para as mudanças climáticas que estavam vindo, que avisaram que vinham e começaram a ir e tudo mais. Então, como é que pode uma Londres ficar com um carro flutuando, porque dando com todo o poder de drenagem que eles têm, com todo o poder de reação a esse fenômeno, né? De repente não são tão fortes a ponto de resistir a um fenômeno desse. A nossa cidade também sofre muito, enfim. Então, isso acontece. Paris lá enche, Nova York tem problemas, enfim. Quer dizer, os países teriam que ter sido mais unidos entre eles e ter inventado mais saídas para evitar que as mudanças climáticas fossem tantas vezes sentidas por nós, tão pesadamente sentidas por todos nós, né? Isso é até desumano, esse episódio que nós estamos vivendo. É uma coisa muito pesada. Desaloja pessoas das casas, mata pessoas, né? Faz pessoas perderem emprego, faz empresas irem à falência, enfim, é uma coisa muito complicada, né? Então teria que ter aí uma atitude ou trabalho dos governos federal e estadual, municipal, para prevenção, principalmente aqui no estado do Amazonas, aqui no interior. Você faz muito bem em se referir especificamente ao Brasil. Eu estava me falando em geral até, mas no Brasil é isso mesmo. No Brasil nós tínhamos que ter uma forma mais dura de enfrentar um inimigo. Inimigo a gente enfrenta, né? O adversário, eu de preferência respeito, mas o inimigo eu enfrento. Se declarou que é meu inimigo, então se prepare que eu também estou aqui, né? Então, mas não gosto eu de propor inimizade a ninguém, não gosto de guardar rancor, não sou capaz de guardar ódio, nada disso. Eu procuro trabalhar com grandeza de espírito, com grandeza de alma, né? Com o coração bastante aberto para as pessoas. Então eu tive adversários na minha vida, no Senado, por exemplo, Câmara dos Deputados, aqui mesmo, que eu respeitava profundamente. Então, na hora de debater, o couro comia. Mas depois daquilo ali, a gente ia almoçar junto, jantar junto. Por que não? Pois é, só que hoje em dia o que a gente vê é um cenário extremamente alguém é obrigado a seguir tudo que eu digo? Não. Pois é. Eu sou obrigado a seguir o que eles dizem? Não. Mas eu posso tranquilamente reconhecer o valor dos que têm valor. E também reconhecer esse valor muito abertamente, muito claramente. E nesse cenário politizado, diferenciado, que a gente está vivendo de extrema direita e extrema esquerda, que esse diálogo parece que não é mais possível. É uma coisa assim, essa polarização, ela é ruim, ela desune o país. O país fica vivendo assim como se fosse uma ala de um lado
odiando a outra odiando essa ala, enfim. Aí começa a não ver nenhum defeito no seu preferido, nos seus preferidos, só vê defeito no preferido dos outros, os outros também não veem defeito nos seus preferidos, só veem defeito nos preferidos da outra ala, enfim. Então é uma coisa que eu julgo assim até insuportável mesmo, porque é muito bom. Você vê que isso não acontece nos Estados Unidos, isso não acontece na França, não acontece. As pessoas trabalham com civilidade, né? Aqui tá muito radical, tá muito. Eu não sei, nem sei se eles sabem o que é direito, o que é ser esquerda. Não sei o que eles leram, não sei. Os próprios líderes aí, não sei o que eles leram mesmo, porque eu não me lembro de nenhum deles ter lançado nenhum livro, nenhum deles ter feito uma fala assim muito bonita. Eu acho que tá faltando isso, né? Tá faltando letramento, de repente, faltando, né? Tá faltando estadistas, né? Também. Agora, e para a eleição desse ano aqui no estado do Amazonas, que parece estar muito acirrada, as pesquisas estão apontando aí margem pequenas de entre primeiro e segundo lugar, o Omar Aziz segue na liderança em todas as pesquisas. Como é que o senhor analisa que vai ser esse ano? Olha, eu acho que o Omar está numa fase muito boa da vida dele. Ele amadureceu muito esse tempo todo de vida, né? Ele sai do Senado, né? Se eleger e tá na frente, né? Eu o apoio, inclusive. Entendo que ele está preparado realmente para fazer um governo talvez melhor do que o que fez e melhor do que o que os Posse está fazendo, né? Então eu acho que ele está preparado. E por outro lado, eu vejo também que o Eduardo também amadureceu muito como parlamentar. Ele tinha sido um bom administrador, mas de repente ele amadureceu muito como parlamentar nessa passagem pelo Senado. E tem trabalhado muito com o interesse do Amazonas, tudo isso, né? E de uma forma assim bastante nobre. Eu acho que eles estão se portando bem. Não vejo eles ficarem atacando sem querem para quê os adversários, enfim, mas estão cuidando de expor o projeto deles. Eu concordo com muitos itens do projeto de ambos. E como é que está a sua pré-campanha, Arthur? Tá bem, é gostosa. Como é que você está trabalhando? Tem viajado, então, para o interior? Tem viajado, eu comecei a viajar mais e tenho viajado agora, sobretudo, eu estou aqui. Eu cheguei do interior, assim, se eu dissesse que não estava cansado, eu estaria exagerando, né? Mas fui direto para um encontro com um amigo meu, o Messias Sampaio, que está muito doentinho. E o Messias é um querido amigo mesmo. Eu digo, não há quem me faça, não tem sombra que me faça não ir ver o Messias, né? Fui lá naquele salão bonito que tem ali como anexo do teatro do Palácio Rio Negro. Fui lá e pude beijar o Messias, pude abraçar tantas pessoas amigas que estavam lá, e foi algumas horas muito bonitas. E ao mesmo tempo, hoje de manhã já estava numa reunião muito importante aqui em Manaus, assim, muito boa para mim. Quer dizer, eu tenho um pouco essa história do ignorar o cansaço e continuar de pé. Isso é muito bom, né? Bom. Tá certo. Um pouco de meditação, eu faço meditação. Ah, tá. Então, eu medito mesmo e fico assim, olha, por exemplo, eu tô cansado, aí minha cabeça diz, não está. Então, não tô. Traz pra gente, então, agora a sua expectativa para essa eleição, como suas considerações finais. Olha, primeiro, eu espero que seja uma eleição limpa, uma eleição bonita, uma eleição em que os eleitos tomem posse realmente, sem problema nenhum. E espero que ela seja uma eleição elegante, que você não precisa ficar achincalhando. Você pode perfeitamente mostrar o seu projeto de governo. E criticar é normal, é da política mesmo, da boa política você criticar. Eu não concordo com isso, com aquilo outro. Dizer isso com clareza. Não precisa ser em tom de insulto, mas não concordo. Se não concordo, eu não sou obrigado a dizer que concordo, né? Então tocar isso pra frente. Porque eu acho que o Amazonas merece um destino bom, merece uma gestão assim, madura, merece que a gente cuide dele, porque não é fácil. Quem cuida do noivo é a noiva, e quem cuida da noiva é o noivo, né? Então, digamos que nós somos noivos e noivas do Amazonas, né? Então, para mim, o Amazonas é a principal coisa. Alguém pergunta assim, qual é a sua posição? É esquerda ou direita? Eu digo, eu sou amazonense. Eu sou, meu partido, minha ideologia fundamental é o Estado do Amazonas. Eu não vou perder tempo com essas coisas. Não vou perder tempo. Quando era estudante, sim. Participei ativamente nas ruas contra a ditadura militar. Lutei no que eu pude, no que eu não pude. Fiz tudo que eu podia fazer. Fui preso, apanhei e tô aqui. Tô aqui bom.
e tranquilamente, sem guardar nada daquele passado. Nada. E otimista para a vaga de deputado federal, certo? Sim, acho que sim. Claro que eleição eu não gosto de antecipar resultado, mas me sinto muito bem acolhido pelo povo do Amazonas. Muito bom, em tudo que é lugar, aqui no interior. Tá ótimo. Então, muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui. Deixa eu ter o prazer de apertar sua mão. Claro, o prazer é todo meu. Muitíssimo obrigada. Obrigado a você, viu? Muito obrigada. E daqui a pouquinho... Hoje falei com meu amigo Armandinho, ele me ligou de Madrid. Eu não sabia que ele já tinha ido. Ele tá lá, Graças a Deus tá tudo muito bem. Ele pegou uma não sei se foi um resfriado, uma coisa assim. Tá muito calor lá. Muito calor. Eu tenho um amor por ele assim, meio paternal. E ele tem um amor por mim meio filial. Que é incrível como a gente fala. Porque eu perdi meu filho e ele tinha perdido o pai dele. O pai dele era tudo pra ele, meu filho era tudo pra mim. Eu já não tinha pai, né? Então a gente ficou meio assim, muito ligado mesmo. Tentando suprir o sofrimento do outro. É uma história aí que já vem de décadas, não é? Vem de décadas. Tá certo. Então, muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente. Hoje aí, dia de Brasil, dia de Jogo do Brasil. Seguimos otimistas, não é? Vamos otimistas. Eu acho que eu sou 3-1 Brasil. Tá certo. Vamos fechar esse bolão, hein? Você e Kennedson Paes, 3-1 pro Brasil. Tá bem. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Muito obrigado. Eu agradeço. Um grande abraço para todos os ouvintes. Muito carinho para todos os ouvintes, para todas as ouvintes. Muito carinho mesmo. É com muito prazer que eu me dedico à vida pública. É por causa de você que está me ouvindo. Muito obrigado. Manaus agora às 7 horas em ponto e vamos agora de dicas, porque tem agenda cultural, né, gente? Para esse final de semana tem ali aquela agenda que foi preparada pela Vanessa Lima. Vamos ouvir. Chegou a agenda cultural com os eventos mais animados desse fim de semana. E hoje, nesse sextou, só se fala nele, o Jogo da Seleção. A cidade já está preparada para receber o público nas famosas ruas da Copa. Tem festa na Rua 3 do Alvorada, na tradicional Rua 24 de Agosto, no bairro da Liberdade, na Rua Santa Isabel, Praça 14, na Rua Benjamin Silva, na Aparecida e em vários outros pontos da capital. Vai ter telão também no Largo de São Sebastião, com o Amazonas Fan Fest. Tudo com entrada gratuita, então é só chegar e torcer. E para quem gosta de música e futebol, hoje tem também o evento Coisa Nossa na Copa, com shows e transmissão do Jogo do Brasil na Solara, antiga Casa Raial. É a partir das 4 da tarde. E os ingressos já estão disponíveis no site baladaep.com. E vai até esse sábado o tradicional Festival Folclórico do Amazonas 2026, com apresentações das categorias Prata no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. É a partir das 8 da noite e a entrada também é gratuita. E também em clima de Copa, para quem gosta de história, a exposição Memórias da Copa segue aberta até o dia 24 de julho na Biblioteca Pública do Amazonas, com visitação gratuita, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 3 da tarde. E para encerrar o fim de semana no domingo, o Go Skate Day invade o centro de Manaus com a celebração mundial do skate. A concentração será na Praça da Polícia a partir das 2 da tarde, com esporte, grafite, música e intervenções artísticas. E a entrada também é gratuita. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. E vamos lá, vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles. André, o trânsito ainda está parado na cidade em toda e conta pra gente como é que está a expectativa com o jogo aí na Rua da Copa, na Compensa. Boa noite mais uma vez, André. Boa noite mais que nos acompanham. Olha só, daqui a pouco eu vou dar a parcial do trânsito, a gente saber como é que tá a movimentação, né? Mas antes, mais cedo, eu conversei com mais 2 torcedores para saber aí qual é a expectativa deles e o palpite, né? A gente vai começar ouvindo o Jonathan Feitosa. Se eu fosse o técnico da seleção brasileira, eu colocaria aqui o Endrick pra jogar. O garoto joga muito. Nem chamaria o Neymar, chamaria o Yuri Alberto no lugar dele. 18 horas. E também tem um palpite do Richard Souza, empreendedor, tá aqui na expectativa também para esse jogo da seleção, que é daqui a pouco, 8h30 da noite. Vamos acompanhar.
Mano, se eu fosse técnico da seleção, primeiramente eu colocaria logo o Endrick para começar, né, para dar um gás ali pela linha de ataque, e tiraria do meio, cara. Acho que talvez o Casemiro, não achei que ele fez uma boa partida no primeiro jogo, também não é tão veloz, é um pouco mais lento. Eu acho que nessa questão sim, também colocaria o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique joga bem, e talvez o Ryan, né? 18 horas. Aí, são torcedores, também são nossos ouvintes que acompanham o programa 18 horas aqui na Rádio Mix, que daqui a pouquinho, 8h30, vai fazer também essa cobertura. Agora, parcial do trânsito, rapidamente, pela Avenida Brasil, sentido volta para casa, trânsito começa a se acalmar, né? A gente também começa a se acalmar junto com o trânsito. Isso também acontece pela Avenida de Djalma Batista, trânsito agora tá fluindo melhor. Agora, pela Constantino Nery, se aproximar ali da arena, o trânsito está bastante concorrido, ainda muito tumultuado por ali. Karime, Kennedson. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 7h04, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Copa do Mundo de Futebol traz alegrias e tristezas para os torcedores, mas a previsão é só de alegria para o setor de bares e restaurantes no Brasil. A Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê que o setor deve faturar o recorde de 2,42 bilhões de reais esse ano durante o evento. Se confirmado, o desempenho será 15,7% superior ao registrado na edição anterior do Mundial em 2022. A realização dos jogos do time brasileiro durante a noite favorece que os torcedores assistam ao campeonato fora de casa. Do mesmo modo que o Natal para o comércio, o Carnaval para o turismo, a Copa do Mundo dá a chance a cada 4 anos do empresário ter faturamento extra. O volume de receitas dos estabelecimentos cresce, em média, 5,4% a mais no bimestre junho-julho em relação a períodos equivalentes sem Copa do Mundo. Um detalhe: quando o Brasil ganha, a tendência é de um aumento proporcional na movimentação de clientes. Então, para o bem de todos, que a seleção canarinho vença o Haiti daqui a pouco, mas principalmente que volte a jogar bem para aumentar a esperança do torcedor brasileiro no Hexa. Vai, Brasil! 18 horas. Que volte a jogar bem. Coloca o Endrick, o menino tá doido pra jogar, Ancelotti. Aceita aí esse palpite da torcida, dos técnicos brasileiros. Gente, obrigada pela sua companhia. Kenneth, é isso aí, né? Coloca o Endrick. Coloca o Endrick, coloca o Neymar, coloca todo mundo pra jogar, coloca o Ryan. Muita gente não tá falando do Ryan, mas Ryan joga bola pra caramba também. Vamos lá, Brasil. 3-1, meu palpite. Bora Tamo lá. junto, ótimo final de semana. Beijo, até segunda. Você ouviu 18 horas.